EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Jesus, o amor de nossas vidas. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vamos estudar juntos. EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Oi, crianças, quanta alegria, mais um encontro, mais um momento de leitura. Eu sou a tia Conceição. Eu sou tia Mita. E eu sou tia Carla. Somos as tias do EOS Manaus. E hoje nós vamos iniciar uma nova leitura, a leitura da parábola do bom samaritano. A tia Carla vai lembrar pra gente o que é uma parábola, e a tia Conceição e a tia Mita vão lembrar o que é um samaritano. Uma parábola é uma história, uma comparação com um fundo moral. E os samaritanos, vamos lembrar, tia Mita? O samaritano, presta bem atenção. Por exemplo, eu nasci no Brasil, eu sou uma brasileira, mas eu nasci aqui em Manaus, então eu sou brasileira e manauara. E também sou amazonense, porque eu nasci no estado do Amazonas. Então eu nasci na cidade de Manaus, sou chamada manauara ou manauense. Nasci no estado do Amazonas, então eu sou chamada de amazonense. E nasci no país chamado Brasil, logo sou chamada de brasileira. Então a minha nacionalidade é brasileira e o meu estado é amazonense. Os nossos samaritanos era assim. A nacionalidade de um samaritano era hebreu. Ele era hebreu. E samaritano é porque ele era, vou chamar assim, do estado da Samaria. Então todos aqueles que nasceram na Samaria eram chamados de samaritanos. E tem os judeus. Os judeus também eram hebreus, mas eles nasceram na tribo de Judá. Por isso eles serem chamados de judeu. Agora eu vou contar uma história para vocês, meninas. Sabia que os judeus odiavam os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus? Vocês sabiam disso? Nossa, que triste. Muito triste. Porque eles não eram do mesmo país? Eles eram do mesmo país, mas eles se dividiram. Todos aqueles que eram da Samaria diziam que Deus habitava dentro do templo deles na Samaria. E os judeus acreditavam que Deus habitava dentro do templo deles. Então cada um tinha um templo e eles disputavam, dizendo que Deus era só dos samaritanos. E os judeus diziam: não, o Deus é só nosso. O Deus está aqui no nosso templo. Os samaritanos, eles tinham o templo. O nome do templo deles era Gerazim. E os nossos irmãos judeus, eles tinham um templo, e o templo deles era chamado Templo Sião. Então, eles discutiam, diziam: não, Deus está aqui dentro do Templo Sião. Aí os samaritanos diziam: não, Deus está aqui dentro do Templo Gerazim. Então, a gente vai ver dois povos que eram da mesma nacionalidade, eles eram hebreus, mas um odiava o outro. Eles eram inimigos, tio? Eles eram inimigos, eles odiavam um ao outro. Então vamos ouvir essa parábola, mas antes é preciso a gente fazer a nossa prece inicial. Você faz a prece, tia Mita? Papai do céu, obrigada por essas histórias que Jesus contou. Ajuda-nos que a gente possa entender essas histórias e possa compreender e botar na nossa vida, em casa, na escola, onde quer que a gente esteja. E ajuda, Jesus, a gente ficar contigo, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lembrar para a gente não esquecer, porque hoje nós tivemos lições importantes. Qual era a nacionalidade dos samaritanos? Hebreus. Qual era a nacionalidade dos judeus? Hebreus. Os judeus gostavam dos samaritanos? Não. Os samaritanos gostavam dos judeus? Não. Qual era a maior rixa dele?
dentro de Jerusalém tinha um templo, e era o templo Sião, e os judeus diziam que Deus estava lá dentro. E os samaritanos tinham outro templo, que era o templo Gerazim, e eles diziam que Deus estava lá dentro. Então vamos conhecer essa parábola, aonde nós vamos aprender por que Jesus conta aqui que o samaritano é o bom. É a parábola do bom samaritano. E ele é chamado samaritano porque ele é da aldeia da Samaria. Então vamos lá. Então Jesus conta assim: um dia, um pobre homem descia da cidade de Jerusalém. Tia, Jerusalém fica onde? Lá na Palestina. Era perto dos hebreus? É porque a Jerusalém era como se fosse uma cidade dentro de um país chamado Palestina. Todos aqueles que nasceram na Palestina eram chamados de hebreus. Então, hebreus é a nacionalidade. Então estão indo de uma cidade para outra, né? De uma cidade para outra. Na época eles chamavam também aldeias. Então, o pobre homem descia da cidade de Jerusalém para uma outra cidade, Jericó, a 33 quilômetros daquela capital, no vale do Rio Jordão. Eles iam andando, né? Era 33 quilômetros, eles deveriam andar 2, 3, 4 dias. A estrada era cheia de curvas. Nela havia muitos penhascos, em cujas grutas era comum se refugiarem os salteadores de estradas. Como é que a gente chama o salteador hoje, tia Carla? Ladrão! Tinha muitos ladrões. Que naquele tempo eram muitos e perigosos. Mas hoje também, né? Era. O pobre viajante foi assaltado pelos ladrões. Os salteadores usaram de muita maldade, pois além de roubarem tudo que o pobre homem trazia, ainda espancaram, bateram nele com muita violência, deixando quase morto no caminho. Coitado, também viajar tantos quilômetros sozinho, né? É muito perigoso. E o ladrão, além de ter assaltado, ainda bateu bastante. Ele ficou quase morto. Vamos ver o que aconteceu. Vamos. Logo depois do criminoso assalto, passou por aquele mesmo lugar um sacerdote do templo de Salomão. Esse sacerdote vinha lá de Jerusalém, onde possivelmente terminara seus serviços religiosos, e se dirigia também para Jericó. Viu o pobre viajante caído na estrada, ferido, meio morto. Não parou para socorrê-lo. Mas ele não era sacerdote? Era, mas e ele olha, não parou. Lembra que lá em Jerusalém tem um templo? Lembra que eu falei que é o templo de Sião, que foi feito pelo rei Salomão. Era um templo lindo, maravilhoso, espetacular. E ele estava rezando, ele era um sacerdote, era aquele que conhecia toda a lei dos profetas. E ele viu uma pessoa caída no chão, toda machucada, quase morta. E o que ele fez? Foi embora. Não atendeu, não acolheu. Lembra que é Jesus contando essa parábola. Olha o que Jesus fez. Colocou esse sacerdote e o sacerdote não fez nada. O sacerdote não teve compaixão do pobre ferido, abandonado no chão da estrada. Apesar dos seus conhecimentos da lei de Deus, era um homem de coração muito frio. Por isso, continuou sua viagem, descendo a montanha, indiferente aos sofrimentos do infeliz. E como é que a gente pode estudar Deus, falar de Deus, conhecer a lei de Deus e a gente não se compadecer? Porque, afinal de contas, Deus nos ensina o quê? Que nós devemos ser indiferentes com a dor do outro? Não. Ele nos ensina que nós devemos o quê? Nos amarmos e cuidarmos uns dos outros. Então a gente percebeu no estudo de hoje que esse sacerdote, ele não teve uma atitude
uma atitude de um filho de Deus, que ele foi totalmente indiferente. Ele percebeu que o homem que estava desmaiado, mas ele não fez nada. Vai ver que ele ia no templo só da boca para fora fazer as orações dele, né? E ele nesse momento, a vida está convidando ele a viver o amor e ele não está vivendo. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos dar continuidade para a gente aprender um pouco mais da parábola do bom Samaritano. Tchau! O EOS para a Criança está convidando você a deixar sua mensagem. Sim, deixa sua mensagem, o seu nome, para a tia Mita, a tia Carla, a tia Conceição mandar um oi. Um beijo grande da tia Conceição, Da tia Carla. E da tia Mita. Tchau! EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube procure o canal EOS Manaus. No Instagram, somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. E também estamos em várias plataformas de podcast. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo.